gostaria de iniciar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de nós estarmos aqui explanando, fazendo uma breve reflexão acerca do tema proposto pela Escola Bíblica Dominical de hoje, que tem por título A Certeza do Atendimento à Oração. E como base da nossa reflexão, nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 13, que diz o seguinte: E disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro que lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, no lugar de um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória seja dada ao nome de Jesus. Bom, meus amados, a primeira análise desse texto, nós podemos aqui inserir que era uma parábola narrativa, devido ao iniciar o texto, dizendo que à meia-noite um amigo foi procurá-lo. Então Jesus começa aqui a narrar essa parábola para trazer um entendimento de que a situação era a seguinte: por que à meia-noite? Porque antigamente, na Palestina, para que se evitar que as grandes viagens fossem feitas durante o sol escaldante ao dia, eram feitas no começo da noite. Por isso as viagens longas terminariam provavelmente a esse período na noite tão tardio. Né? E dentro da situação aqui embaraçosa que nós encontramos esse amigo aqui na parábola, nós vemos que ele foi pego de surpresa por este amigo dele que chegou em sua residência já a hora bastante avançada, já ser meia-noite, e dentro desse contexto ele não tinha provisões em casa para recebê-lo. Então ele foi buscar esse outro amigo que, conforme a parábola aqui, já estava até recluso, e não só com as portas fechadas, mas trancadas. Então aqui nos remota também o esforço que seria para atender ao pedido desse nosso amigo, não é tão inconveniente, que chegou a essa hora da noite para bater na nossa porta, e para inclusive encobrir a necessidade de um terceiro, porque veja que a necessidade de se alimentar, do pão, devido ao desgaste da viagem, era do amigo deste amigo. Então o que é que Jesus faz aqui? Jesus nos coloca numa situação diante de que existe um necessitado à porta, independente da hora, e para que ele tivesse se dirigido àquela casa, por aquele horário, ele viu que primeiro ele estava necessitado. Então necessitado, ele viu que estava dependendo, ele precisava de uma ajuda, ele precisava de uma resposta, ele precisava de um atendimento a essa dificuldade. Ele precisaria de levar essa provisão para seu amigo. Então ele engole o seu orgulho e mostra aqui uma dependência, né, de que nem tudo poderia ser resolvido por ele. Então ele engole o egoísmo e vai à porta do seu amigo fazer a solicitação do pão. E quando Jesus diz que, e qual de nós, né, para que nós nos colocássemos na situação daquele pai de família que estava ali já com a sua família toda preparada para dormir, no mesmo leito. O texto deixa um aparente aqui que estavam todos no mesmo cômodo ou na mesma cama, ou ainda que numa cama grande, onde estariam já os pais e os filhos todos recolhidos, as portas trancadas, inclusive não só, como já mencionei, trancadas, mas com aquela trava
da barra da porta para aquele reforço que geralmente naquelas casas antigas era um costume naquela região de utilizar, demonstrando aí que não era só por boa vontade nossa em atender nosso amigo tão inconveniente, mas que também demonstraria aí um certo esforço da nossa parte. Então, Jesus aqui nos coloca na situação desse homem e diz que será que a gente não ia se levantar mesmo assim? Será que a gente não relevaria o horário, não relevaria esse esforço que nós deveríamos fazer, porque já íamos nos recolher? Será que o nosso sentimento de amizade não faria vencer todos esses obstáculos, todas essas regras de etiqueta? E mais, nesse texto adiante, nós vamos ver que se isso não for suficiente, conforme relata o próprio Senhor Jesus, se isso não for suficiente para que o nosso coração amoleça e atenda ao pedido do nosso amigo, essa importunância, né? Esse amigo importuno, esse amigo que veio aqui importunar a alta hora da noite, que veio com a sua petição sem sequer se importar com a nossa condição, o nosso estado, porque ele nem sequer ele pensou, né, se nós já por acaso não estaríamos até dormindo, né? Mas ele, com a necessidade dele, ele foi à nossa porta a humilhar-se, por que não dizer, para fazer a sua solicitação, para que a sua petição fosse aceita. E já no versículo 9 aqui, nós somos levados aqui a alguns entendimentos. O primeiro entendimento que eu quero tirar aqui, explanar desse pensamento, é que Jesus demonstra que a persistência ela pode prevalecer até mesmo a uma amizade. Veja que o que Jesus quis aqui contextualizar foi que mesmo que nós aqui inseridos nesse texto, nessa parábola, não fôssemos comovidos, não tivéssemos a amizade recíproca por esse amigo tão inconveniente, tão inoportuno, ainda assim, para manter a nossa paz, nossa tranquilidade, para que ele não nos importunasse mais, nós iríamos sim atendê-lo. O que faz lembrar também a referência a um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, onde uma viúva tem uma causa e a sua causa está na mão de um juiz que é incrédulo. E a Bíblia faz questão de nos relatar que ele é incrédulo, ele não crê no Senhor Jesus. E ele não dá preferência à causa dessa viúva. E essa viúva diariamente vai e pede para que o juiz julgue a causa dela. A ponto de que um certo dia ele resolve dar um basta àquelas petições, não se comovendo, não se compadecendo, mas simplesmente para que cesse a petição daquela viúva. Mostrando assim que não é o caráter egoístico da oração que faz com que ela seja aceita. Não é essa a proposta do texto, não é essa a mensagem central que Jesus quer passar, mas que as orações elas devem ser sempre persistentes. Nós devemos sempre perseverar em nossas orações, deixando de lado todo orgulho e independência, mostrando aí, tendo ousadia para insistir com os nossos pleitos perante as nossas orações. Então, ademais, meus irmãos, aqui já iniciando no versículo 9, onde ele dá aqui alguns termos interessantes, onde ele, no versículo 9, ele coloca aqui alguns verbos que vale a pena nos determos um pouco neles. É o pedir, o buscai e o batei. Portanto, são verbos que indicam aqui continuidade, não é? Estou pedindo, eu estou buscando, eu estou batendo. Mais uma vez o Senhor aqui nos leva à ideia, ao plano central aqui, que o interesse que nós devemos ter nas nossas orações é que elas sejam persistentes, nós sejamos ousados e determinados nas nossas petições para com o Senhor, para que assim o Senhor a responda. Mas esse pensamento só pode vir de um conceito baseado no teísmo. E o que é teísmo, irmão Edgar? O teísmo consiste que existe um Deus que não só existe, como é soberano e todo-poderoso para interferir na nossa história, porque não teria sentido nem eu nem você orar, nem eu nem você buscar a resposta a quem não tivesse a resposta certa para nos dar, quem não tivesse poder para resolver as nossas causas, quem não tivesse nenhuma autoridade
perante a nossa vida e não pudesse resolver absolutamente nada, não faria sentido. Porque o conceito contrário do teísmo é o conceito do deísmo, que considera que, apesar de talvez possa até ser que existe um Deus ou uma força sobrenatural, ela não teria capacidade de influenciar em nenhuma das circunstâncias da vida humana, porque ela é regida tão somente pelas leis naturais que governam o mundo. O deísmo é um conceito do qual nós não comungamos. E Jesus aqui assevera que as orações, elas naturalmente serão respondidas. Nenhuma oração vai ficar sem resposta. E ainda que nosso coração ansioso, nosso coração apressado, as angústias dessa vida, crie no nosso coração esse receio, esse peso de que a resposta do Senhor talvez ela tenha passado e às vezes nós nem percebemos, onde essa angústia também tem aquela necessidade na qual nós queremos que Deus responda a gente de uma forma, como Elias na caverna, que acreditou que ele viria como um vento, que ele viria como um terremoto, que ele viria como um trovão, mas no silêncio também Deus trouxe a resposta a Elias. Então a resposta de Deus, ela sempre virá e sempre será perfeita, boa e agradável, porque baseada a resposta de Deus na soberana vontade do Senhor. E analisando ainda, meus irmãos, acerca desses últimos versículos, a partir do versículo 11, nós temos ainda algumas considerações a fazer, no qual o Senhor Jesus nos dá alguns exemplos. E ele coloca aqui uma situação interessante na qual ele diz que nós, sendo maus, o que é que o Senhor quis dizer com isso? Que nossa condição de maldade nos coloca na condição de imperfeitos. Imperfeito em um pensamento no que Jesus já nos mostra aqui a existência do pecado universal, onde todos pecamos e estamos destituídos da glória do Senhor. E sendo nós assim, ele nos coloca nessa condição de pensarmos e analisarmos se nós, ainda falhos, imperfeitos, fracos, inimigos de Deus, sem o Espírito Santo do Senhor, podemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque duvidamos muitas e muitas vezes, pelas nossas ansiedades, angústias e medos, que o Senhor Deus não cuidará de nós. Então, esse pensamento aqui já fica bastante elucidado. E no mais, meus amados, nós podemos ver aqui que o mais interessante da resposta de Deus, e Deus aqui mostrando que sempre responderá à oração dos seus filhos, a maior resposta que Deus pode dar para mim e para a sua vida foi ter enviado o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que assim como indica no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dados a beber de um só Espírito. Então todo crente tem dentro dele o Espírito Santo do Senhor, que o faz combater nessas batalhas espirituais que nós traçamos sobre a vida contra esses três inimigos que devemos enfrentar, a saber, o próprio mundo, a própria carne e o diabo. Portanto, seguindo aqui no nosso entendimento, dizendo que pedindo com fé, nós podemos abrir aqui um caminho para a atuação mais ampla do Espírito Santo na nossa vida, porque muitas vezes somos advertidos que a presença do Senhor recebida através do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz querer nos aproximar de Deus, que nos faz querer buscar mais a Deus, estar na sua presença, nos faz nos alegrar diante da presença dele, que também tem sentimentos. O Espírito de Deus é o próprio Deus que habita em nós. Somos advertidos para que em Éfeso, capítulo 4, versículo 30, para que não entristeçamos o Espírito de Deus no qual fomos selados. Esse Espírito Santo, ele tanto se alegra com nossas boas atitudes, tanto se alegra com nossas boas petições e intercede por nós perante a Deus todas as nossas petições. E em 1 Tessalonicenses 5 e 19, nós também somos alertados aqui para não apagar o Espírito Santo que existe em nós. E aqui me leva ao pensamento de que tanto é gradual a concessão da nossa petição,
quanto ele mostra que a perseverança poderia ser a palavra central, que nós poderíamos resumir aqui essa certeza, essa convicção de que a nossa oração ela vai ser respondida. Deus tem uma resposta para a nossa oração, para as nossas petições. Eu fico maravilhado com tudo o quanto o Senhor Deus já tem feito nas nossas vidas. Bom, meus irmãos, e para finalizar aqui a nossa breve reflexão de hoje, colocar também que a oração não deve ser utilizada para colocar Deus contra a parede, ainda que isso não fosse possível fazer. Muitas vezes nós queremos colocar alguma condicional de fazer alguma coisa até para o próprio Senhor, a título de uma promessa, se Deus fizer, se Deus concluir, se Deus responder, quando no caso esse tipo de oração não é a oração aqui indicada pelo Senhor Jesus que nós devemos fazer. Portanto, é essa a nossa breve reflexão de hoje. Eu espero que tenha sido edificante para a sua vida. Eu agradeço a Deus a oportunidade e fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.